Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, que Ele permita que a nossa tarde, que ela seja a melhor possível. Uma tarde que a gente, além de trocar as energias, também possa trocar as ideias, revigorar a nossa mente, as nossas energias, para que comecemos esse ano da melhor forma possível. Tanto nós que estamos aqui presentes, quanto aqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando. Que recebam daqui do Manuel Bento a energia, através do Wi-Fi do amor do Manuel Bento, chegando aí nos seus lares. Sabiam que nós temos pessoas em Londres, tem gente lá nos Países Baixos, lá também assistindo, Japão, né? É o Gembe chegando em vários lugares. O tema de hoje, o poder da coragem. Aliás, me falaram que eu precisava ter coragem para fazer um tema desse. Começa por aí. Mas tudo bem. E eu estava ali sentado, pensando na história dessa própria casa aqui. Foi uma história de coragem, de muita coragem, em muitos momentos. Desde quando começou lá atrás, em 44, enfrentando o preconceito da época, né? A família ajudando a enfrentar o preconceito, se instalando ali na própria casa da pessoa, depois, 10 anos depois, mudando aqui para o lado, onde será construído aí um shopping, onde nós estávamos até. Em 54 mudou aí para o lado, depois em 2017 nós viemos aqui para esse prédio. Essas decisões de sair de lá, vir para cá, depois daqui do lado, decidir a fazer essa ideia da construção do prédio, né? E mudar para cá, requer coragem. E uma confiança. Confiança na espiritualidade, confiança de que o trabalho, quando ele é bem feito, quando ele é sério, quando ele é dedicado, quando ele é honesto, quando ele é amoroso, você não tem que duvidar. Então, a história dessa casa é uma história de coragem. E a gente vai tratar do tema agora, tá bom? Primeiro eu quero que vocês reflitam. Com vocês, não precisa responder para mim, não. Você lembra de alguma ação sua que exigiu coragem? Não vale aquela de você ir lá pedir a menina em namoro ou aceitar o rapaz em namoro. Isso aí requer coragem também. Mas alguma coisa assim que você lembre que você precisou de fato ter coragem para fazer. Isso é para refletir. Outra coisa, ter coragem significa não ter medo? O que vocês acham? Pessoa que é corajosa é destemida. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O medo faz parte da história e a coragem requer que você suplante o medo, que você o enfrente. Senão você estaria estagnado, né? Você não evoluiria. Certo? Então vamos começar entendendo aqui o coragem, que vem, né, que é a voz do coração em ação. Vem da raiz latina, cordis, que é igual ao coração. É a sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. O coração é a sede da sensibilidade, né? Coragem como força interior, que é a voz do coração. Ter coragem, então, significa agir utilizando o potencial que vem de dentro. É algo que você não usa, às vezes, a razão para fazer. Porque quando você usa a razão, ela vai falar, não vai. Mas aí você adquire aquela força interior e desafia até a razão para fazer aquele movimento, né? A coragem é bem diferente de arrogância ou agressividade. É firmeza, moderação e perseverança. Perseverança é um termo que acompanha a coragem. Porque às vezes você toma uma atitude
Você criou coragem para tomá-la e às vezes no primeiro momento não dá certo. Mas se você confia e acredita, você persiste, acaba conquistando. É a certeza de sermos capazes de autoconduzir nossas necessidades através da autoconfiança. Acabei de falar aqui, né? Você adquire confiança. Como eu falei para vocês, a história da casa, dessas mudanças todas, você tem que ter confiança de que existe uma força superior te orientando. Então, a autoconfiança faz parte dos processos de coragem em nós. Agora eu quero que vocês também prestem atenção nisso aqui. Reencarnar requer a coragem para optar, planejar e executar. O que eu quero dizer com isso? Reencarnar é aquilo que a doutrina nos prega de nós estarmos voltando em corpos diferentes ao longo das nossas histórias espirituais, né, da nossa história espiritual, retomando vidas diferentes, em corpos diferentes, situações diferentes para os nossos processos de aprendizado. E, diferentemente do que se imagina, requer de você, lá no plano espiritual, essa condição de optar. Vou reencarnar agora ou não? Vai dar certo ou não? E aí? Vou sair daqui que eu já estou ambientado, vou me arriscar, depender lá de né, porque eu vou esquecer tudo, vai acabar tudo, eu vou entrar num corpinho novinho ali, dependente totalmente dos pais, da vida, das situações todas. Você vai optar, uma vez que você decidiu, você vai planejar, e depois de planejado, você executa. E não é tão simples assim para o Espírito. No Livro dos Espíritos, o Kardec fez uma série de perguntas para os Espíritos, e quando ele soube dessa condição do Espírito reencarnar, então ele formulou uma série de outras perguntas em cima dessa tese. E lá no Livro dos Espíritos, das questões 258 até 273, nós temos ali a escolha das provas, onde o Espírito, dessa situação que eu estou falando para vocês, optei por reencarnar, então agora eu vou planejar e eu vou decidir, né, executar esse processo. Escolha das provas. O que é que eu vou enfrentar, por que eu preciso ir, o que é que eu vou aprender como Espírito, e assim sucessivamente. E olha que coisa interessante, fora da doutrina espírita, existe um livro que eu acho muito interessante, que é Investigando Vidas Passadas, de uma médica chamada Ellen Wambach. Já desencarnou, o livro também já se esgotou, mas talvez se ache por aí. E ela fazendo um trabalho de regressão com mais de 1.800 alunos, durante mais de 20 anos, ela foi coletando informações dessas vidas todas vivenciadas. E uma coisa interessante que ela descobriu em mais de 90% das respostas que ela obtinha, que morrer não era problema, apesar de ser algo, né? O problema era ter de voltar. Olha que interessante. E eu estou falando de doutrina espírita, eu estou falando de uma médica que, fazendo pesquisas, descobriu isso. Ora, você está lá ambientado. Decidir voltar requer o que de você? Coragem. Muita coragem. E não é só de você lá, não. Os seus pais aqui também. Tem que ter coragem para aceitar, porque eles fazem parte do acordo, né? Não é interessante isso? Então você já teve que exercer o maior ato de coragem desta sua vida, que é aceitar a sua vida. Não é demais isso? Então a gente tem que valorizar a vida também, por esse ato de coragem.
Depois, vai chegar uma hora que desencarnar vai requerer a coragem para o desapego e a aceitação. Assim como você precisou de coragem para vir, você vai precisar de coragem para... Não é que você vai precisar de coragem para morrer, porque vai chegar uma hora que você vai morrer você tendo coragem ou não. Tá? Isso aí é ponto pacífico. Todos nós vamos. Tendo ou não coragem. Mas, agora veja, você vai deixar para trás toda uma vida, todo um conceito que você organizou, todos os seus apegos, todas as suas, sei lá, seus vícios. Mas acho que o apego é o principal deles. Vai exigir coragem para deixar para trás, para que você possa seguir, aliás, retornar, né, para onde você estava, de repente até melhor do que estava, e quem sabe galgar um degrauzinho melhor, num ambiente mais adequado à sua evolução. Porque você evolui lá também com base nas suas histórias daqui. Então vão ter dois momentos aí, né? Já teve um e agora vai ter esse segundo que vai requerer a coragem para se adaptar. E talvez você, como um familiar de alguém que está indo, ter a coragem também de aceitar e deixar que ele vá. Que não é fácil, mas necessário. E a doutrina espírita pode nos ajudar nesses processos, tá bom? Bom, vamos falar agora da coragem na vida cotidiana, nosso dia a dia. Para viver uma vida com legitimidade é preciso coragem. O que é uma vida legítima? É aquela em que você, de fato, vive sem as influências. É você vivendo, não os outros te comandando. Nós vamos abordar um pouco mais para frente essas coisas aqui. Você vai precisar de coragem, às vezes, para, cortar vínculos. Porque você tem que viver a sua vida. A vida legítima é sua. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. É um outro ponto aí. Às vezes fica mais fácil e mais palatável para mim seguir o que os outros dizem, porque se der errado, foram eles que... Não é assim? Então fica mais prático. Só que você é um ser espiritual, lembra da coragem que você precisou ter para voltar e tudo tal, no seu processo reencarnado. Você tem que assumir as coisas. Tá bom? É preciso enfrentar a rejeição e discriminação alheia sem perder nossa autenticidade. Porque quando você se põe a ser autêntico, a questionar, inclusive, orientações externas de familiares, de amigos, vai precisar de coragem, para enfrentar a rejeição. Eu sempre gosto de lembrar dos alunos dos cursos básicos que a gente tem aqui, que enfrentam seus familiares. Sabiam disso? Depois, olha que interessante, eles enfrentam os familiares, começam os cursos, aí depois de um tempo, os familiares querem saber, peraí, você está tão diferente, que curso é esse que você está fazendo? Um processo todo de transformação do ser, Mas precisaram enfrentar essa discriminação. Coragem para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós. Lógico, a gente vai fazer sempre as coisas que são certas para os outros. A gente tem que ser o positivo na vida do outro, já dizia um filósofo. Mas nós temos que ter coragem para fazer as coisas que são boas para nós. É amar o próximo como a si mesmo. E às vezes você vai ter que abrir mão
de talvez amizades, abrir mão de orientações familiares. Não é fácil isso, mas a vida é de quem? Se tem uma pessoa que não entende que a vida é do outro e quer, de alguma forma, dirigir a vida do outro, quem é que está errado aí nesse conceito? Hã? Devemos aprender a dizer não e evitar a exploração das nossas emoções. Aliás, a gente tem uma palestra sobre isso, então não vou explorar tanto isso aqui hoje. Mas dizer não não é fácil, porém é necessário. Para você manter a sua autenticidade, né? Para você se manter íntegro ali e em equilíbrio. Mesmo que o temor da não aceitação, rejeição e da discriminação nos ameace. Então, aprender a dizer não, mesmo sofrendo as consequências dessas rejeições, discriminações e por aí afora. Pegando de novo o caso dos alunos, né? Falaram não, depois seguiram, aí a transformação faz com que os parentes queiram. Tem inúmeros casos assim, tá, gente? De pessoas mais jovens que vêm, depois acabam trazendo os pais, trazendo os parentes mais velhos. Interessante, né? É preciso aprender a ver o lado positivo das situações e buscar soluções favoráveis. O que eu estou querendo dizer com isso? O simples é você ver as coisas ruins das situações. É o simples. E todo mundo faz isso. Para se tornar diferente, é preciso que você tenha a coragem de ter o olhar diferenciado. Tirar o lado positivo das coisas. Porque isso vai te tornar diferente no mundo. São poucas pessoas que compreendem isso. E, às vezes, se enterram nas situações negativas de tal forma que não conseguem pensar diferente. Aquele que consegue ter um olhar positivo faz a diferença. É preciso ter coragem. É necessário coragem para suportar a vontade de retrucar as ofensas recebidas. Ai, como eu tenho treinado essa coragem. Porque eu sou daqueles que bateu, levou, entendeu? E olha que eu estou há anos estudando, hein? Só que tem um detalhe, olha que coisa interessante. Conforme você vai trabalhando nesse seu interior, nesses conceitos, você tende a ter menos agressões. Porque você se coloca numa faixa de vibração que te afasta dessa situação. Não é interessante? Agora que eu precisei ter coragem para falar isso aqui, hein? Coragem para não se responsabilizar por coisas que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes. É o dizer não lá, né? Porque quando você assume a responsabilidade que é do outro, inclusive da imprudência do outro, você mantém o outro na imprudência. Não há o aprendizado necessário. Os pais sofrem muito com isso em relação aos filhos. Não querem que os filhos sofram. Só que, na verdade, os filhos precisam aprender com as suas lições. Os pais que colocam os filhos em redomas, né, os impedindo de viver a vida da forma como ela é, estão preparando os filhos para enfrentar o quê quando eles não estiverem por aqui? Sabe aquilo que eu falei do desapego? Tem pais que não vão conseguir se desapegar, porque acham que os filhos não vão conseguir viver. Bom. Agora vamos abordar essa questão da coragem e o crescimento pessoal. Viver é correr riscos constantes, e enfrentá-los com coragem é que nos faz crescer.
Você decidiu reencarnar, sabe que você vai estar ali sujeito a uma série de coisas, processo todo de retomada do seu corpo, de aprendizados, enfrentar as coisas todas, enfrentar a sociedade, enfrentar o mundo. Requer coragem. E são riscos que você corre, só que você já sabia disso. E decidiu vir justamente para quê? Para que você pudesse se desenvolver. Coragem é amar sem receios, é ser original, é questionar padrões e ousar viver plenamente. Isso aqui é para você, isso é uma frase filosófica aí para ficar, né? Amar sem receios é ser original, é questionar padrões e ousar viver plenamente. A coragem nos permite pacificar nosso passado e obter forças para enfrentar o desconhecido. Porque se você vive olhando para trás, você não vive. Você está sempre, eu era, ai, como seria, e você está deixando de viver. Então é preciso coragem para deixar o passado para trás e enfrentar o futuro que vem pela frente, vivendo o presente. É preciso coragem, sabiam? Porque tem pessoas que vivem do seu passado. Nas conversas, nas histórias. Quando elas se apresentam para você, elas começam a falar, eu já fui isso, fui aquilo, não sei o quê, eu já tinha isso, tinha aquilo. Tá, e quem é você agora? Quem é você daqui para frente? É preciso ter coragem. O futuro é uma semente de possibilidades, o presente é um movimento constante e o passado ficou para trás. Acabamos de falar sobre isso. Certo? Mas lembrar que o presente é movimento constante. Não é ficar também lá largadão, não. É movimento. Você deixou as coisas para trás, aprendeu um monte de coisa, daqui para frente você se movimenta para o seu crescimento. Errar faz parte do crescimento e cada erro reconhecido é a oportunidade de nos aproximar da da verdade sobre nós mesmos. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente está vivendo num mundo, correndo riscos, cometendo erros, acertos. Se eu não reconhecer os meus erros, o que eu vou fazer? Vou engavetá-lo, certo? Vou fazer de conta que não é comigo. Então eu não estou aprendendo. Quando eu reconheço os meus erros, é o processo de transformação. Aliás, os espíritos falaram isso para Kardec, numa pergunta que o Kardec fez. Qual é o meio mais eficaz que tem a pessoa de esse espírito, né, dele poder progredir? Aí os espíritos respondem, a partir do momento que reconhece seus erros e que se arrependa. Porque a partir do momento que reconheceu e se arrependeu, começa uma nova história, um novo processo, um novo capítulo na história daquele espírito, que somos nós. A vitória do espírito sobre si mesmo é aceitar com coragem a sua individualidade e autonomia. Então vamos guardar isso aí, tá? Somos seres individuais e somos seres autônomos. Em termos espirituais, ninguém é dependente de ninguém. Guardem isso também. Mas não vai ter ninguém lá para eu... É você. Entendeu? Somos espíritos eternos. Não há cocriação ou procriação no plano espiritual. Unicamente quem cria é Deus. Então, temos a nossa individualidade e, consequentemente, a nossa autonomia. Viver em equilíbrio e com ética. Coragem é viver valores éticos e morais pelo próprio caráter, sem esperar a aprovação alheia. Quantas coisas você faz esperando aprovação? E quantas você faz porque sabe que é o certo?
mas é desaprovado. Para pensar, né? Coragem para manter o equilíbrio entre os bens da terra e os bens éticos de valor espiritual. Lembra que eu falei, uma hora você vai ter que ir e vai ter que se desapegar? Caixão não tem gaveta. Certo? Valores, bens, apegos vão ficar por aqui. E aí? Para ter coragem para se desapegar. Que, aliás, é um tema de uma outra palestra que a gente vai fazer. Desapego. Coragem para vivenciar princípios sem depender da aprovação externa. Já falamos sobre isso. Coragem para aceitar que a diversidade de opiniões torna impossível agradar a todos. Se você vai viver a sua vida no mundo tentando agradar a todo mundo, você não vai viver. Pelo menos não a sua autenticidade. Você vai viver a vida dos outros. E mesmo assim não vai conseguir agradar a todos. Coragem para se manter consciente. Preste atenção nessa imagem, que eu acho ela impressionante. Ainda mais nos dias de hoje. Precisaria ter coragem para fazer isso aí, né? Num mundo em que está todo mundo com o celular, você ali, sem ele. Vão te achar estranho. E talvez se afastem de você. E você passa a ser um ET. Vivendo num mundo. É preciso coragem para se manter a liberdade interior. Mesmo vivendo num mundo que te cerca e que explora coisas que talvez para você não seja interessante. Qualquer pessoa pode e deve ser fiel a si mesma. Pode e deve. Lembra da autonomia que nós falamos? A espiritualização requer o despertar da luz interior. Então, se eu estou no meio, né, esse meio aí, todo mundo ali, eu sou o único que estou. Lembra que eu já falei um pouco sobre isso, né? Quando você adquire paz, quando você adquire a confiança, quando você passa a ter um olhar positivo, você se diferencia dos demais. E vai precisar de coragem, porque os demais vão querer te puxar para o meio. Entendeu? Cuidado com a bajulação e as opiniões alheias, pois são fatores de desencorajamento. Se você estava adquirindo coragem para seguir determinados padrões diferentes do meio, o meio vai começar a tentar te puxar. Quanto mais elogio, aplauso e bajulação precisarmos, mais estaremos distantes de nós mesmos. Eu fico reparando nas redes sociais. Aliás, tem gente que me critica e fala: pô, você não muda foto só de vez em quando? Você não publica não sei o quê? Para quê? Então, quando a pessoa sente essa necessidade, significa que ela não está plena. Porque ela está precisando da acolher, da aprovação dos outros, sempre. Mudando lá. Eu sei que vocês não fazem isso, tá? Mas está cheio de gente que faz. Entenderam? Aqui eu sei que vocês não fazem. Ó, fiz figuinha aqui. Coragem é não buscar refúgios externos, mas confiar nos próprios recursos. Fazer o diferente. Coragem é ter confiança de que nenhum desafio é maior do que nossa capacidade de lidar com ele. Olha que interessante. De novo, nós estamos falando da confiança, né? E aí vem a perseverança, que a gente também já falou. Pode não dar certo na primeira, mas aí você tem confiança e persiste. Você conquista. Agora vamos tratar dessa questão aqui da coragem para romper vínculos. Que é difícil. Vínculos emocionais exagerados criam dependências afetivas que, invariavelmente, anulam a coragem de decidir por si.
tanto para quem está dependente, quanto com o codependente. Porque quando tem um dependente, existe o co. É uma simbiose ali, uma troca entre um e o outro. Qualquer pessoa que dê um passo na direção da independência, da autoaprovação ou da coragem de decidir por si, não será bem vista por aqueles que a controlam. Vão querer, lembra, te trazer para o... O dependente emocional busca autorização para quase tudo. É uma necessidade que tem como gatilho psicológico a falta de confiança. Lembra, de novo, a gente falou da confiança e você da persistência. Quando há falta de confiança, há a dependência. Ah, que roupa que eu vou usar? Será que essa roupa está boa? Será que não está? Será que eu mudo de emprego? Será que eu não mudo? Será que eu estudo isso? Será que eu estudo aquilo? Ou seja, não tem a confiança necessária. Gatilhos internos do dependente dizem: nunca confie em si próprio. Antes de qualquer coisa, confira suas vontades, ideias e pensamentos com os outros. Então eu preciso que os outros me aprovem para que eu possa fazer as coisas. Aí eu adquiro a confiança. Só que não é a sua confiança. Ela está baseada não naquilo que de fato é importante para você, mas naquilo que os outros acham que é importante para você. Tenha confiança, porém é uma confiança que não te faz viver de fato na sua plenitude. A autorreflexão, a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma, nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. O que é a voz da alma? Suas intuições. É você se isolar, é você prestar atenção nos seus sentimentos, em você mesmo, o que é bom, o que não é, como é que você se sentiu em relação a uma determinada situação que você vivenciou. Essa é a voz da alma. É escutar os nossos mentores, sabiam? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossas atitudes? Mas do que vós pensais, na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. A voz da alma é isso, é você dar atenção para a espiritualidade em si. Como é que teu mentor vai ter acesso a você se você não presta atenção? Você está vivendo conforme o mundo está te dizendo para viver. Dos modismos e por aí afora. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Liberdade de pensamento é a mais importante de todas que nós temos. Nem sempre a gente consegue ter a liberdade de opinião, dependendo das situações. Até para poder sobreviver. Então, no pensamento a gente mantém, mas no dia a dia, às vezes, a gente tem que dar umas, garibadas, botar as máscaras. Coragem para liderar situações difíceis. Coragem na liderança para decidir significa agir apesar do medo, assumindo riscos calculados e conversas difíceis, com base em uma visão sistêmica e não em reações emocionais. Quando a pessoa se coloca na liderança de alguma coisa, se ela tentar agradar a todos, o que você acha que vai acontecer? Ou ela consegue que todos sigam o padrão ali, ou se ela começar a seguir as... Então, às vezes, a pessoa que está na liderança, ela se isola e ela tem que tomar decisões difíceis. Mesmo ouvindo dos outros coisas negativas. Então, para ser líder, de fato, precisa ter coragem, sabia? Implica clareza e responsabilidade pelos resultados e humanização através da empatia e firmeza.
transformando o medo de errar em um desejo de acertar com a equipe, cultivando um ambiente de aprendizado, inovação e confiança. Então é preciso agregar a equipe para que a equipe compreenda o que é esperado, para que todos, de forma, eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o mais adequado, mas de forma cúmplice, acumpliciados da ideia, consigam fazer. Você ganha mais motivação para fazer as coisas. Só que você tem que ter a coragem para liderar. A coragem diária é sutil, mas ela é importante. Ter conversas difíceis, expressar sentimentos, estabelecer limites ou abordar um problema de relacionamento, mesmo temendo o conflito ou a rejeição. Não adianta você ficar protelando as coisas. Tem gente que acha que as coisas se resolvem por si mesmas. Será? Mas a que custo? Ser autêntico e viver de acordo com seus valores e ser fiel a si mesmo, incluindo sua sexualidade, crenças e medos, independentemente da opinião alheia. Admitir erros e pedir ajuda, reconhecer falhas e buscar apoio quando necessário, exige humildade e coragem. Então agora a gente está aprendendo mais uma palavra que, junto com a coragem, dá um up na sua vida. Humildade para reconhecer e coragem para enfrentar. Perseverar diante de obstáculos, continuar tentando e se esforçando para alcançar um objetivo ou sonho, mesmo após decepções ou fracassos. É a perseverança que nós já falamos lá atrás. Recomeçar a encontrar forças para dar um novo sentido à vida após uma grande perda, mudança ou adversidade. Todos nós passamos por processos de perdas. E as perdas, elas devem ser sentidas naturalmente, mas o processo do luto daquela perda não pode ser eterno. Nós temos que enfrentá-los. Exemplo de coragem e espiritualidade. Nós estamos aí caminhando para o final da palestra. Grandes missionários mostraram que coragem é manter a independência das opiniões alheias. Vocês imaginaram Jesus seguindo o conselho da turma lá? Não imaginaram? Ele seria quem ele é? A gente estaria aprendendo com ele? Jesus foi exemplo de coragem, não temeu a desaprovação e seguiu sua consciência integrado com a divindade. Ele tinha plena consciência de quem ele era, da sua autonomia e daquilo que ele precisava ensinar através das suas vivências. Transcendeu fronteiras culturais e sociais e atualizou as leis morais com nobreza e firmeza. Se não fossem seus exemplos, talvez a gente não estivesse nem fazendo essa palestra aqui. Outros que precisaram manter coragem e espiritualidade são os apóstolos. Os apóstolos, assim como os primeiros cristãos, também foram exemplos de coragem, confiança, amor, fé e persistência nos seus ideais. Gente, os apóstolos foram perseguidos. Os primeiros cristãos, que sequer tinham uns que nem tinham conhecido Jesus, eram perseguidos. Corriam o risco de ir lá enfrentar as arenas, lá, os leões, mas guardavam a certeza, a fé, a confiança, e tinham coragem de enfrentar aquele mundo que estava lá perseguindo-as. Olha que interessante, o quanto que a confiança faz diferença. Há outro exemplo aqui. Paulo de Tarso teve atitude corajosa perante sua época. O cara era um perseguidor, descobriu que estava equivocado, lembra de reconhecer os seus erros, não ficou chorando o passado e se movimentou no presente para criar um futuro. Virou Paulo de Tarso, o Saulo virou Paulo. Falamos não para agradar aos homens, mas a Deus. Isso é uma das frases dele.
Hã? Você tem um exemplo aí de coragem, de reconhecimento de erros e de equívocos, de não ficar chorando o passado, de seguir adiante, para mim é o Paulo. Olha outro aqui, outra, né? Joana d'Arc também foi um exemplo de confiança na espiritualidade e com coragem assumiu o controle do exército francês para libertar a França do jugo dos ingleses. Qualquer um que leia a história de Joana d'Arc fica boquiaberto. Uma menina de 17 anos de idade, ignorante. Sabia que a mulher não podia estudar naquela época? Foi-se esse tempo, graças a Deus. Mas ela era ignorante e ela dirigiu o exército francês. Haja confiança e coragem, não é? Outro. Tem um telefone tocando. Se for Bezerra, Bezerra vive me ligando nas horas mais impróprias. Ele está me chamando para ir para lá e eu falo, segura aí, Bezerra. Segura aí, meu filho. Mahatma Gandhi ficou conhecido por ter empregado a resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida pela independência da Índia e do Reino Unido. Está aí mais uma pessoa que merece ser estudada. Não violência, ele inventou. Né? Aliás, a Joana d'Arc também era uma que não era violenta, não. Mas o Gandhi também. E precisou coragem, né, para enfrentar isso tudo. Querem ver outro exemplo dos dias a dia? Inúmeras pessoas decidem conscientemente doar parte de seus corpos para salvar outras através de transplantes. Transplante de rim é o mais comum. Requer o quê? Coragem. E um amor incondicional, não é? Uma confiança também na providência. Você doar uma parte do seu corpo para o outro. Meu Deus, coisa linda. Será que já não estava escrito lá no programa, que se preparou lá no plano espiritual? Agora, isso aqui. Exemplo de coragem contra o sistema. Dia 5/6/1989, um jovem se posicionou corajosamente diante de uma coluna de tanques. Isso foi lá na China. Quem viu isso aí? Eu tenho um videozinho aqui disso aí, vamos ver se vai passar. Primeiro momento parece um maluco, né? Ele vai subir, vai conversar com... Aí outros foram lá e tiraram ele. Loucura, não? Será que ele era corajoso ou era maluco? Ou já não estava aguentando mais a situação? Dizem que ele teve que fugir, tá certo? Dizem também que ele veio para o Brasil. Né? Tá aí. Um exemplo de coragem. Eu não teria nem coragem de ir na praça, quanto mais fazer isso que esse cara fez. Mas tudo bem. Concluindo, tá, gente? Imagina que o teu caminho é esse aqui, ó. Pode estar tudo obscuro do lado. Mas quem cria o seu caminho iluminado é os outros. Você vai depender dos outros com lanterninha lá ou você que vai... A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir guiado pelo coração, mesmo diante da incerteza. A gente já falou sobre isso, porque às vezes se você for usar a razão, você não faz. Mas você precisa, né, da confiança e da força interior para poder fazer isso.
E essa força do coração eu tenho a ver também com intuições que a gente possa receber da espiritualidade. Uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de mentor, aí né? É ter a capacidade de iluminar o seu próprio caminho, independente das sombras à sua volta. Não dependa da luz do outro para guiar seu caminho. Coragem é amar, ousar e ser original. Sem coragem não há autenticidade, originalidade ou o amor verdadeiro. E aqui eu encerro a palestra, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Temos questões aqui? Alguém tem coragem de fazer uma pergunta? Não? Online tem pergunta, Milena? Voz do além? Não tem. Então, gente, que Jesus os abençoe, que Ele permita que nós recrescemos os nossos lares em paz e harmonia, com coragem para enfrentar mais um ano que vem por aí, que a gente não fique preso ao passado, que a gente tenha consciência que precisa trabalhar no presente para criar esse nosso futuro. E a nossa casa está aqui aberta para receber vocês todo esse ano inteirinho aí, a partir de amanhã, a partir de hoje, na verdade, né? A partir de amanhã também, tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez, tudo de bom.